Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos ver o critério de Next, que é um critério extremamente importante, que é a base dos critérios de estabilidade no domínio da frequência. Para isso, nós vamos usar a teoria de resíduos. E o que a teoria de resíduos nos diz? Essencialmente nos diz o seguinte: nós vamos pegar as singularidades de f de S. Mais uma vez, o f de S é o quê? É 1 mais o laço. Então, nós vamos pegar as singularidades de f de S e vamos circular essas singularidades. Então, vamos supor que... O que são as singularidades de f de S? São os polos e os zeros de f de S. Então, vamos analisar aqui algumas situações. Vamos supor que eu tenho algumas singularidades no semiplano esquerdo. E quando a gente pensa em instabilidade, o que nos interessa é o semiplano direito. Então, vamos estudar um pouco mais o semiplano direito, embora tudo que nós falarmos do semiplano direito, em termos de circulação, vai ser válido também para o semiplano esquerdo, certo? Então, a teoria de resíduos nos diz o seguinte: imagine que eu tenho f de S. Eu vou pegar cada pontinho do espaço aqui e vou projetar esse ponto num outro diagrama. Por que nós vamos fazer esse tipo de projeção? Normalmente nós não estamos acostumados com isso, porque quando nós trabalhamos com variáveis reais, nós não temos necessidade de fazer isso. Mas o que nós vamos fazer é algo parecido com isso aqui. Ó. Imagine que eu tenho um eixo aqui, que é o eixo X, e eu tenho a projeção, que é o eixo f de x, supondo que eu tenha uma função f de x raiz quadrada de x. Então, por exemplo, se eu tiver o número 9, esse número vai ser projetado na posição 3, certo? Normalmente, quando nós trabalhamos com números reais, nós não vamos fazer algo do tipo, eu tenho um eixo projetado no outro eixo de forma paralela, como está ilustrado aqui. Normalmente nós fazemos isso aqui, essa projeção, fazendo num gráfico, um versus o outro, e nós temos a evolução de como, e a dependência de como x afeta f de x. Mas nós podemos fazer isso, por quê? Porque nós temos uma dimensão na variável independente e uma dimensão na variável dependente. Então, isso é factível de ser feito, um eixo versus o outro. Entretanto, quando nós trabalhamos com variáveis complexas, nós temos aqui o S, que é uma variável complexa, e nós temos aqui o f de S, que também é uma variável complexa. Que nem aqui nós tínhamos o x projetando em f de x. Isso aqui era uma variável real que gerou uma variável real. Aqui nós vamos fazer uma projeção de uma variável complexa que vai gerar uma variável complexa. A ideia, então, é que, infelizmente, nós não temos a capacidade de enxergar o espaço quadridimensional. E para isso, então, nós vamos fazer como nós estamos fazendo aqui, ó. Um eixo, um espaço de partida e um espaço projetado, certo? Então é por isso que nós fazemos dessa forma. E aí, então, nós vamos pegar cada pontinho que nós temos nesse espaço, vai entrar nessa função e vai gerar um pontinho no espaço aqui, certo? Então, esse é o espaço projetado usando a função f de S. Mais uma vez, é importante mencionar que as singularidades que estão representadas aqui são singularidades dSf de S, que é a função que vai fazer a projeção. A função que vai fazer a projeção é o f de S. E as singularidades que estão plotadas aqui são singularidades desta função, certo? Então vamos pegar
uma curva fechada. E cada pontinho dessa curva fechada, nós vamos seguir um padrão que é o padrão circulação fechada. Vamos supor que nós temos uma circulação fechada no entorno de um zero, certo? Então, cada pontinho aqui vai ser jogado. Então, imagine que eu tenho um ponto. Cada pontinho vai ser jogado no novo diagrama. E se eu fizer um círculo fechado no diagrama da esquerda, eu vou ter um círculo também fechado no diagrama da direita. Então, nós vamos ter uma circulação também fechada. Não se importem com a circulação em si, com o formato em si da circulação. Se importem apenas com o fato de nós termos a circulação e o sentido que ela ocorrerá. Nós também teremos uma circulação no sentido horário, e esse sentido horário, e se nós olharmos cada pontinho que nós temos aqui dentro dessa curva, vai ser projetado num pontinho dentro dessa outra curva. E tem um ponto especial, que é justamente o zero. O zero vai ser projetado, imagina, o zero vai zerar o f de S e o valor projetado vai ser a origem. Então, esse zero, ele vai corresponder à origem. Esse zero vai ser projetado justamente na origem. Então, o ponto-chave é o seguinte, eu tenho uma circulação fechada no sentido horário, esse é um padrão. Isso vai gerar, se eu tiver um zero dentro da área aqui, do circuito fechado, eu vou ter uma circulação no sentido horário, incluindo a origem, certo? Aí agora você deve estar perguntando, o que vai acontecer se eu tiver agora duas circulações, ou duas circulações não, dois zeros. Imagina essa situação aqui que eu tenho um sistema fechado, mas agora eu tenho dois zeros. Então agora nós vamos ter duas circulações na origem, no sentido horário. Nós vamos ter duas circulações na origem, no sentido horário. E se eu tiver agora um polo? Essa é uma pergunta que você deve estar fazendo. Tem uma circulação de um polo no sentido horário. Tendo uma circulação de um polo no sentido horário, eu vou ter o quê? Uma circulação na origem, só que no sentido anti-horário. O polo inverte a circulação. Inverte a circulação no sentido anti-horário. Aqui eu fiz, na realidade, no sentido horário. Anti-horário. No sentido anti-horário. Tem uma circulação no sentido anti-horário. Dá para entender por que é o sentido anti-horário? Porque o polo está no denominador. Para levar o polo para o numerador, nós temos que multiplicar pelo complexo conjugado. Isso inverte o sinal. E aí faz com que a circulação seja no sentido anti-horário. Então, um polo, dentro da região, nós temos uma circulação no sentido anti-horário. Então, aqui a gente já tem a fórmula básica. A fórmula básica é essa aqui. Ó. O número de circulações na origem é igual a número de zeros que eu tenho dentro da região circulada, menos o número de polos que eu tenho dentro da região circulada. Então, zero contribui com circulações no sentido horário e polos, circulações no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se eu tiver uma curva assim, ó, eu vou ter uma circulação, nesse caso do azul, vai ser n igual a 1 menos 2, isso vai dar menos 1. Vou ter uma circulação no sentido anti-horário. Uma circulação no sentido anti-horário. Não se preocupe com a forma, se preocupem com o número de circulações.
certo? Então, recapitulando, a fórmula básica do número de circulações na origem é Z é o número de polos, número de zeros, e o P é o número de polos. E o P é o número de polos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O polo ele contribui com uma circulação no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. E os zeros no sentido horário. E o que nós contamos para saber quanto nós temos na região é o número líquido de circulações, que é o N. Aonde? Na origem. Certo? Então esse é o primeiro passo. Bom, ou seja, a partir dessa historinha de circulações, nós podemos saber quantos, ou a diferença entre polos e zeros que eu tenho numa determinada região fechada. Certo? Então agora vamos recapitular o significado dos polos e zeros de f de S. Nós estamos falando de f de S. Então, só para nós recapitularmos, imagina que nós temos aqui a função em malha fechada. Essa aqui vamos chamar de T de S. Essa função em malha fechada vai ser o quê? Mais uma vez, o laço é formado por G vezes C. Esse é o laço. Então, a função em malha fechada vai ser o L de S. 1 mais L de S. Sendo que o L de S, nós vamos fazer uma representação como tendo um numerador e um denominador. Polinômio numerador e um polinômio denominador. Isso aqui vai ser a malha aberta. E esse T de S aqui vai ser a malha fechada. Certo? Vamos representar como M.A. E aqui é M.F. Malha fechada. Essa é a abreviação que nós vamos usar. Então, substituindo ali, nós vamos ficar, então, com num tem 1 mais num tem. Simplificando, cancelando o numerador, pondo em evidência o denominador. Nós chegamos, então, à função simplificada e nós já vimos isso. Isso aqui vai ser o polinômio característico. Isso aqui vai ser o polinômio característico. PS, polinômio característico. Esse é o polinômio característico. As raízes desse polinômio são os polos do sistema em malha fechada. Certo? Mas naquele diagrama que nós mostramos anteriormente, estavam as singularidades de f de S.
Então vamos analisar o f de S. O f de S é o quê? É 1 mais o laço. 1 mais num sobre DEM. Pondo em evidência, vai ficar DEM mais num sobre DEM. E aí o que nós vemos aqui? Nesse caso, o polinômio característico corresponde ao numerador de f de S. Então, o numerador de f de S é o polinômio característico. Certo? Ou seja, os zeros de f de S serão os polos da malha fechada. Os polos da malha fechada ou os polos do polinômio característico é a mesma coisa. Já, vamos pôr outra cor. Os polos de f de S vão ser ou são os polos da malha aberta. Ou seja, os x'inhos de f de S são os polos da malha aberta. E os zeros de f de S, que são as bolinhas representadas no diagrama, são os polos da malha fechada. Ou seja, nós temos que ir à busca por bolinhas que estejam no semiplano direito. Essa é a ideia. Nós vamos buscar os zeros de f de S que estiverem no semiplano direito e no momento que eu detecto a presença de zeros no semiplano direito de f de S, nós teremos o quê? Polos instáveis em malha fechada. Isso pode trazer um pouco de confusão, mas se nós tivermos claros que o numerador de f de S, ele nada mais é do que o denominador da malha fechada, isso fica claro para nós. Então nós vamos buscar os zeros de f de S que estiverem no semiplano direito. Cabe salientar que nós vamos olhar o número de circulações, então eu tenho que saber quantos polos a malha aberta tem no semiplano direito. E nós vamos contar o número de circulações e elas nos darão, então, o número de bolinhas que nós teremos no semiplano direito. Certo? Isso que eu escrevi aqui
está no slide novamente. E simplesmente aqui, então, nós temos a mesma ideia escrita. Então, agora, nós vamos fazer uma fixação dessa informação. Nós temos 4 situações, A, B, C e D, aonde nesses diagramas aqui nós temos localizado as singularidades de f de S, aonde a bolinha representa o zero de f de S e o xzinho o polo de f de S. Lembrando que as bolinhas representam os zeros de f de S que equivalem aos polos da malha fechada. E os xzinhos representam os polos da malha aberta. Certo? Então eu pediria que vocês preenchessem essa tabela aqui, nas 4 situações. E aqui nós estamos analisando o comportamento em malha aberta, nessas 2 colunas. Então eu tenho que sinalizar ou aqui, para o comportamento em malha aberta. E tenho que fazer a mesma coisa para o comportamento em malha fechada, sinalizando se vai ser estável ou instável. Eu pediria que vocês fizessem uma pausa no vídeo para preencher essa tabela. Então vamos fazer uma pausa para preencher essa tabela. Retornando da nossa pausa, então vamos assinalar. Primeiro caso, tudo está no semiplano esquerdo. Então esse é fácil. Pelo fato do xzinhos aqui estarem no semiplano esquerdo, em malha aberta vai ser estável. E pelo fato das bolinhas estarem no semiplano esquerdo, em malha fechada também vai ser estável. Então essa é a primeira situação. Estável, estável. Na situação B, nós temos os polos do sistema em malha aberta no semiplano esquerdo, então ele é estável em malha aberta, mas em malha fechada ele é instável. Porque nós temos os zeros no semiplano direito, porque são zeros de f de S. E zeros de f de S são iguais ao quê? Aos polos da malha fechada. A situação C é o contrário. Então, em malha aberta, nós temos 2 polos. Em malha fechada, nós temos os zeros no semiplano esquerdo, caracterizando estabilidade. E, por fim, na alternativa D, está tudo no semiplano direito. Então, ambos são instáveis, certo? Então, isso é importante ter em mente. Se você não entendeu essa solução que foi apresentada aqui, eu sugiro que você, antes de seguir adiante, retome o nosso vídeo no início, certo? Então, vamos adiante agora. Nós estamos a um passo de estabelecer o critério de Nyquist. Então, traduzindo em palavras, é aquilo que nós já falamos. Os polos de f de S vão ser iguais aos polos da malha aberta e os zeros de f de S vão ser iguais aos polos da malha fechada. Esse é o ponto-chave. Então, nós temos que buscar, vamos fazer uma curva fechada aqui, no sentido anti-horário, horário. Vamos fazer uma curva fechada no sentido horário. E essa curva fechada no sentido horário vai circular o que está no semiplano direito. Certo? Então vamos começar com uma curva. Vamos fazer uma curva aqui em vermelho. Nós começamos em cima do eixo. Vamos até o valor ômega igual a R. A parametrização dessa curva é J ômega. E aí nós vamos fazer o semicírculo aqui.
Então, observe, o sentido horário, ele é dado por começar em ômega igual a zero e ir até ômega igual a R. E aí depois nós vamos ter uma outra parte da curva, que vai começar em ômega igual a menos R, indo até ômega igual a zero. E aí nós temos a curva fechada no sentido horário, certo? Mas nós temos que pegar todo o semiplano direito, porque nós temos que saber se existe alguma coisa aqui. Se tivesse alguma coisa aqui e aqui, seriam coisas que eu teria que buscar esses zeros. Então eu vou ter que pegar todo o semiplano direito. Então a ideia agora é eu vou tender esse R a infinito. Lá no infinito, e aí eu vou fazer a volta. Só que quando eu tender lá para o infinito, adivinhe o que eu vou encontrar lá no infinito na hora de voltar. Eu vou encontrar nada mais, nada menos do que o menos infinito. Então ele vai chegar lá no infinito e vai voltar por aqui. Ó. Em outras palavras, eu vou ficar só com o eixo. Para representar e para parametrizar essa curva fechada, vai bastar eu fazer o ômega indo de zero até infinito. E mais uma vez, o que a gente tem aqui? J ômega, isso aqui é o quê? Resposta no domínio da frequência. Nós vamos fazer a parametrização dessa curva simplesmente fazendo o quê? Fazendo S J ômega. E o ômega vai de zero até infinito. E aí ele vai encontrar nada mais, nada menos que o menos infinito lá no infinito e vai voltar do menos infinito até zero. E aí nós vamos ter a curva fechada, que vai consistir essencialmente em avaliar o eixo imaginário, certo? E aí nós vamos ter a curva fechada. Isso está ilustrado aqui na próxima figura. E aí nós vamos ter aqui, ó, nós vamos entender o R a infinito, que é o que está ilustrado aqui, o R vai estar indo para o infinito, e isso vai se restringir a essa curva aqui. Então agora nós vamos pegar e vamos colocar esse cara aqui, o S, que é o J ômega, indo de zero a infinito, e eu vou ter essa curva vermelha aqui. Ó. Essa curva vermelha vai surgir quando eu vou indo de zero a infinito. Então, quando eu vou de zero a infinito, vou ter essa curva aqui. E aí, daí ela vai se encontrar no infinito, quando o ômega é infinito, e aí vai encontrar o menos infinito e vou ter a curva verde, que vai de menos infinito a zero. Ou seja, esse ramo aqui representa esse ramo aqui. Ó. Já esse ramo aqui representa esse aqui. Aí nós temos uma curva fechada. É uma curva fechada, agora eu tenho que contar quantas circulações nós temos na origem. E nós vemos aqui que nós temos uma circulação interna e uma circulação externa. Então, pelo número de circulações, nós vamos ter o quê? N é igual a 2, porque eu tenho duas circulações, pois temos duas circulações no sentido horário.
sentido horário. Então, isso eu tiro do diagrama, o número de circulações no sentido horário. E agora a pergunta é, eu tenho algum polo dentro desse diagrama em malha aberta? Porque o número de circulações é igual ao quê? Z menos P. Como eu não tenho nenhum polo da malha aberta no semiplano direito, ou seja, nenhum xzinho no semiplano direito, o P é igual a zero. Logo, o número de polos em malha fechada vai ser igual a 2. Logo, nós teremos 2 polos em malha fechada no semiplano direito. Nós teremos 2 polos em malha fechada no semiplano direito. É isso que nós estamos vendo ali com essa história dessas circulações aí. Certo? Então é isso que nós estamos conseguindo enxergar por isso aqui. Isso pode ser meio estranho. Observem que aqui nós temos claramente singularidades. Nós temos aqui singularidades. E aqui nós não temos singularidades. Nós temos simplesmente a projeção desse espaço, mais precisamente desse eixo, gerando uma curva, que é a resposta no domínio da frequência. A resposta do domínio da frequência é justamente isso, fazer ômega ir de 0 até infinito. Certo? E aí nós temos isso lançado aqui. E aí, então, isso aí que é a ideia. E aqui isso aqui é o diagrama de Nyquist. E esse diagrama de Nyquist, nós não estamos com nenhuma singularidade aqui. As singularidades que nós normalmente estamos trabalhando estão nesse plano aqui, ó. Aqui não temos nenhuma singularidade, não temos nenhum polo, nem zero. E aí nós vamos entender agora que a partir dessa história de circulações, nós conseguimos dizer a diferença líquida entre polos e zeros que estão no semiplano direito. Então é essa a ideia. Para tornar a nossa vida mais fácil, nós vamos fazer o seguinte deslocamento. O que nós vimos até agora é, se eu plotar o f de S, as circulações na origem. Mas o f de S é essencialmente 1 mais o L de S, que é a malha aberta. Qual é o valor de L de S que é equivalente à origem aqui? É exatamente o menos 1. Quando L de S for menos 1, o 1 menos 1 vai dar 0 e vai ser a origem. Então, em lugar de eu plotar f de S, que nada mais é do que uma translação de L de S, nós podemos plotar direto o L de S. E se nós plotarmos o L de S, nós vamos passar a usar como referência, em termos de circulação, não mais a origem, mas sim o menos 1. Então, o menos 1 para L de S é equivalente ao 0 para f de S. Então, tudo aquilo que a gente disse sobre circulações na origem, essa aqui é a origem, vamos pôr origem, não 0, mas origem. Para f de S, tudo que nós vimos e falamos em termos de circulações para ou no entorno da origem
para f de S vão valer para o ponto menos 1, considerando o L de S. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos passar a analisar o ponto menos 1. Observe que o ponto menos 1, no critério de Nyquist, vai ser a versão zipada do eixo imaginário completo. E por isso que eu vou começar agora a trabalhar em torno desse ponto menos 1. Esse ponto menos 1 vai ser a versão zipada do eixo imaginário. Antes a minha fronteira de estabilidade estava no eixo imaginário, agora a minha fronteira de estabilidade está agora em circular ou não, e em que sentido o ponto menos 1. Certo? Então agora, recapitulando e traduzindo isso em palavras. Nós vamos aqui, a expressão que nós vimos é essa aqui, o número líquido de circulações na origem é a diferença entre o número de zeros de f de S e o número de polos de f de S. Sendo que o número de polos de f de S é igual ao número de polos, ou os polos, de L de S. Vamos traduzir isso em palavras malha fechada e malha aberta. N para nós agora vai ser o número de polos em malha fechada, porque os zeros representam o número de polos em malha fechada, menos o número de polos em malha aberta. Certo? E o critério de Nyquist diz o seguinte. Eu vou olhar o menos 1. Então, normalmente, nos livros textos, o critério de Nyquist diz: o diagrama de Nyquist deverá circular o ponto menos 1, PMA vezes, uma vez que eu tenho o número de polos em malha aberta no semiplano direito e não tenha nenhum zero. Então, eu tenho que circular PMA vezes, ou seja, o número de polos instáveis em malha aberta no sentido anti-horário, para que o sistema seja estável em malha fechada. Certo? Isso vai ficar claro num exemplo. Vamos ver um exemplo. Esse é o exemplo que nós vamos analisar. Ele é um sistema com um polo instável. Então, vamos analisar esse sistema aqui. Nós temos um polo. Se nós olharmos aqui, vamos fazer um zoom. Nós temos um polo exatamente aqui, ó, no semiplano direito, em malha aberta. Então, esse sistema aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Eu tenho um polo instável em malha aberta. Então, o P é igual a 1. Aqui é o lugar das raízes. E aqui é o diagrama de Nyquist. O diagrama de Nyquist tem sempre... esse é o formato do diagrama de Nyquist. E, no caso, nós estamos aumentando o ganho do sistema, então o formato específico desse cara aqui vai ser sempre o mesmo, ele só vai aumentar de tamanho. O único ponto que não muda de tamanho é a origem. Que qualquer ponto aqui vai ser multiplicado por um ganho, e esse ganho vai fazer com que cada ponto desses aumente de tamanho, com exceção da origem, que é o único que não sai do lugar. Certo? Então, esse aqui é o diagrama de Nyquist. Então, agora vamos fazer o seguinte. Digamos que, quando eu analiso o diagrama de Nyquist, eu tenho que olhar o ponto menos 1. O ponto menos 1 é o ponto-chave. Então, vamos ver aqui, ó, olha só. Eu tenho um polo instável em malha aberta. Os polos do sistema em malha fechada, para um determinado valor de ganho, esses quadradinhos aqui representam os polos do sistema em malha fechada. Polos, malha fechada. E os xizinhos representam os polos da malha aberta. O importante é o número de polos em malha aberta que estão no semiplano direito. No caso, só tem um. Certo?
E eu tenho aqui na situação um polo em malha fechada no semiplano direito. Então, nessa situação, eu vou ter o quê? N igual a polos em malha fechada, ou Z, tanto faz, menos o polos em malha aberta. Vou ter N igual a 1 menos 1, isso é igual a 0. Ou seja, não tenho circulação no ponto menos 1. É esse diagrama aqui, ó. Não tem nenhuma circulação. O N aqui é igual a 0, porque não tem nenhuma circulação no menos 1. Certo? Então vamos agora para a próxima situação. Próxima situação, o ganho foi aumentado, de tal forma que o polo está exatamente em cima do eixo imaginário. Quando o polo estiver exatamente em cima do eixo imaginário, o ponto menos 1 vai estar exatamente em cima do diagrama de Nyquist. Toda vez que o polo estiver cruzando, ou melhor dizendo, estiver em cima do eixo imaginário, o diagrama de Nyquist estará passando exatamente em cima do menos 1. Observe que o ponto menos 1 está representando o eixo imaginário completo. Toda essa fronteira aqui de estabilidade está sendo projetada em cima do ponto menos 1. Por isso que ele vai ser muito útil para determinar a robustez, porque a robustez é a distância da instabilidade. No lugar das raízes, essa distância da instabilidade tem que ser medida em relação a um eixo inteiro. Aqui eu vou medir a distância da instabilidade em cima de um único ponto, o ponto menos 1. Então, em termos de quantificação dessa distância, fica muito mais fácil de fazê-lo em cima do menos 1. Certo? Então, essa é a ideia. Vamos à próxima situação. Então, antes de mais nada, aqui é a situação de transição, não circula e circula. Então, toda vez que ele estiver passando em cima do diagrama de Nyquist, ele estará em cima do eixo imaginário. Vamos à próxima situação. A próxima situação, o menos 1, sofre uma circulação no sentido anti-horário. Observe que eu tenho uma circulação no sentido anti-horário aqui, ó. Essa é a circulação no sentido anti-horário. E aqui é no sentido horário. Aqui é no sentido horário e aqui é no sentido anti-horário. Certo? Então a circulação aqui é no sentido anti-horário. E já aqui é no sentido horário. Aqui é no sentido horário, aqui é no sentido anti-horário. Certo? Então o N é igual a menos 1. Então, o N é o quê? Polos em malha fechada menos polos em malha aberta. O número de polos em malha aberta é sempre 1, porque nesse caso ele não muda dependente do ganho. É uma informação que eu tenho que saber a priori. E o que eu quero é o número de polos em malha fechada, que ele vai ser igual a N mais PMA. Por isso que eu tenho que ter uma circulação no sentido anti-horário para cancelar um polo. Eu vou ter menos 1 mais 1, isso dá 0. Logo, eu tenho nenhum polo no semiplano, nenhum polo em malha fechada no semiplano direito. Ou seja, todos esses quadradinhos estão no semiplano esquerdo. Estão no lado bom da força. Certo? Eu tiro isso pelo número de circulações. A próxima situação, o polo, mais uma vez, ou menos 1, mais uma vez agora está em cima do eixo imaginário. Ou melhor dizendo, está em cima do diagrama de Nyquist. Essa situação é a situação que eu tenho polos exatamente em cima do eixo imaginário. Certo? Então, essa situação um pouquinho
para cá, ele fica nessa região. Um pouquinho para lá, ele fica nessa outra região. Então, ele está em cima do muro. Está em cima do muro de Berlim. Está em cima do eixo imaginário. Então, a próxima situação vai ser aquela em que eu tenho n igual a 1, porque a circulação aqui é no sentido horário. Então, o número de polos em malha fechada vai ser n mais PMA. Vou ter 1 mais 1, isso me dá 2. Eu tenho 2 polos perdidos na vida. 2 polos em malha fechada no semiplano direito. Ou seja, a partir das circulações, eu detecto e digo quantos polos estão no semiplano direito. É isso que nós buscamos com o número de circulações. Certo? Então, isso aí faz com que nós, então, terminemos a aula de diagrama de Next. Até a próxima aula, na qual nós iremos falar sobre o diagrama de Bode.